Boa noite, muito boa noite. Vamos para a nossa oração da noite. Hoje, especialmente, me veio à mente a questão do quanto é importante a oração, o quanto é importante fazermos uma oração à noite, antes da nossa noite de dormir, né? Antes do nosso adormecer. Estarmos em conexão com Deus para agradecer, né? Agradecer o nosso dia, para refletir, caso seja necessário, alguma reflexão que a gente precise fazer, para nos comprometermos com o nosso dia que vai chegar, né? E visualizar aquilo que a gente quer. E também para que a gente possa fazer uma pequena oração para aquelas pessoas que a gente sabe que estão necessitando de oração. Todos nós, né? Todos nós precisamos firmar esse compromisso de estarmos em conexão com Deus, nem que seja por 1 minuto. É tão importante. Cada vez mais a gente percebe, né? O quanto de energia instável circula à nossa volta, mas é importante que a gente esteja firme, em firmamento. Imaginemos aqueles ventos que podem nos jogar de um lado a outro, mas quando a gente está firme, a gente não vai se desequilibrar diante do que está à nossa volta. E é claro que algumas vezes até sim podemos nos desequilibrar, mas se a gente estiver firmado em Deus, a gente pergunta a Deus: o que eu tenho para aprender com isso aqui? Né? Isso é tão importante. O que isso está querendo me dizer? Durante alguns dias, uma imagem de um animalzinho, vou contar assim bem rápido para vocês, um cachorrinho de rua, né? Lá abandonado, e durante algumas noites eu tenho visto e aquilo me angustia um pouco, né? Porque vê-lo na rua desabrigado é tão angustiante. Mas eu fiz uma pergunta ao nosso Deus. O que Ele está querendo me dizer, Senhor? Porque eu o vejo e o que isso significa, o que isso está querendo me dizer. Então é muito importante, né? Que a gente sempre, quando se tiver numa sensação de angústia, de não equilíbrio, né? Sem estar firmada no equilíbrio, alguma coisa incomodando, a gente conversar com Deus mesmo e dizer: o que isso está querendo me dizer, né? Porque de alguma forma tem respostas. E eu tive a resposta daquilo que eu perguntei. O que aquilo está querendo me dizer? E a resposta veio. E é importante que a gente, a partir dessa conexão com Deus, a gente faça isso. A gente, quando não se sentir confortável por alguma coisa, algo nos incomoda, seja o que for, a gente chega para Deus e perguntar: o que isso quer me dizer? Porque se o que está fora mexe comigo dentro, é porque algo dentro precisa também ser revisto, né? Em mim mesmo. Então é um espelhamento. E quando a gente começa a ter esse estado de consciência, né, de autoobservação do que a gente está sentindo, a gente pode se sentir melhor, porque a gente começa a se compreender, né? E vai pedindo a Deus uma iluminação para que a gente entre em estado de iluminação, de clareamento, né? De que a gente compreenda, que vem coisas que façam a gente compreender. É tão interessante. Ontem uma pessoa ligou para mim, uma colega, e ao conversar comigo, ela disse: não, eu precisava dizer tal coisa, porque eu percebi tal coisa em mim e queria dizer para alguém isso.
E quando ela fala isso, ela não só está falando aquilo porque ela tinha uma necessidade de falar, segundo ela, mas aquilo me veio como dizendo, era para você mesmo que você precisava ouvir aquilo, né? E aquilo é uma mensagem para você, ela talvez não perceba, mas ela foi encaminhada de falar sobre aquilo, né? E foi muito interessante porque era algo que eu precisava ouvir mesmo. E ao final até uma lágrima caiu dos meus olhos quando ela coloca uma coisa, né? Ela se descobrir. É uma pessoa assim que não tem muita conexão com Deus, mas ela se descobrir que perdeu tempo olhando coisas que não eram importantes. E que hoje ela compreende que não eram importantes. Ela fixou a visão dela em coisas que não eram importantes e as importantes ela tinha deixado passar. Apesar que não é deixar passar, porque você ainda tem tempo de fazer de volta aquilo, né? E na hora que ela chega e diz, eu consegui perceber que deixei de fazer coisas importantes, deixei pessoas importantes de lado para cuidar de outras coisas que não eram importantes. E eu achava que eram importantes. Então, é esse estado de consciência, né? Que a gente está tendo isso com muito mais fortalecido. Todos nós estamos nessa transformação. E é importante quando a gente se conecta com Deus que a gente consegue perceber isso com mais clareza. Consegue perceber que é Deus dizendo a gente coisas que a gente precisa nos melhorarmos, né? E eu acredito que é isso que a gente tem que estar em conexão com Deus. E Ele vai estar sempre falando por vozes de anjos, né? E interessante que quando essa pessoa colocou isso, né? Isso também refletiu em mim, porque eu me alegrei de vê-la em estado de autoobservação, né? E observando, mas isso não significa, mesmo quando ela observa, não significa que o tempo passou e que não dá para reverter coisas. Claro que dá. Claro que dá, então é a oportunidade que ela está tendo de agora fazer exatamente as coisas que são importantes e deixar para trás as que não são tão importantes, né? Então, e até um exemplo que eu posso trazer quando ela se refere a isso, ela se refere ao fato de ter deixado mais a família de lado para cuidar do trabalho. Isso foi uma das coisas, né, que ela fez muito intensamente e depois ela diz, poxa, eu deixei de curtir, me divertir e o tempo passou. Mas não passa, ainda dá tempo, né? Sempre dá tempo de você reverter e encontrar o caminho certo. É as portas, a porta certa. E Deus está aí sempre dizendo, vamos encontrar a porta certa, basta você desejar, basta você querer, você se auto-observar onde você está errando. Eu não preciso te dizer, você vai chegar no ponto que você vai entender. E vai entender porque está passando por algumas coisas que poderia não estar passando, né? Então tem muitos exemplos, eu poderia citar milhares e eu só quis trazer esse porque eu acho que talvez seja importante para alguém escutar isso hoje. Então vamos lá, vamos à nossa oração. Deus está aqui com vocês dizendo, se auto-observem, hoje o recado é auto-observem. E vamos à nossa oração para que a gente possa ter uma noite tranquila, que os nossos anjos guardiães estejam conosco, nos ajudando, nos auxiliando a ter paz, a ter equilíbrio e tranquilidade. Vamos ao nosso Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, livrai-nos do mal. Amém. Senhor, aqui eu estou e peço, né, encarecidamente que olhe por cada ser desse planeta, que harmonize, que traga equilíbrio, que traga para a mente de cada ser desse planeta luz, amor, caridade, compaixão, que aquelas pessoas que têm mágoa no coração, aquelas pessoas que não conseguem entender o que é ter compaixão, que elas consigam, que elas
consigam se auto-observar e entender que elas são filhas de Deus, elas são amadas e que elas precisam entender que o outro também precisa ser amado e não só assim. Sabe aquele ego? Que elas se desprendam desse ego que a distanciam, inclusive do Senhor. Nós sabemos, Senhor, que aos poucos essas pessoas vão despertar. Nós sabemos, Senhor, que elas também vão se melhorar, porque cada uma está no seu estágio, no seu tempo de evolutivo, Senhor. Mas eu peço que olhes por elas, porque tem muitas pessoas que são seres tão amados, são seres que necessitam de tanto amor e essas pessoas muitas vezes não se abrem para esse amor, Senhor. Senhor, eu peço por todos os animais do planeta, especialmente por aquele animalzinho que eu chamo de pretinho, que encontre um lar para ele, Senhor, que seja abençoado, que nesta noite os anjos guardiões o protejam. Intensamente o protejam, Senhor. Deus, esteja do lado desse animalzinho nesta noite, aqui eu emano uma luz de proteção, não só para ele, mas para todos os animais do planeta, não só para ele, mas para todas as pessoas que nesse momento necessitam, todas aquelas que estão nos hospitais e seus familiares, senhores, que estão aflitos nessa noite. Olha por eles, Senhor, olha por cada um de nós desse planeta, ilumina cada casa, cada canto. Que Deus abençoe cada ser humano nesse momento. Que todos estejam em harmonia, em paz, que o amor floresça nesta noite. Que todos nós possamos dormir com essa bênção de Deus. Gratidão, Senhor, gratidão a cada um de vocês que estão aqui. Deus abençoe vocês, suas famílias, seus familiares. Deus abençoe. Gratidão e até o próximo encontro.